achou que eu ia sumir novamente, mas estamos de volta. Deixa eu só arrumar aqui. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tá gravando? Tá gravando. Então tá bom, estamos de volta. E hoje com uma matéria extremamente complexa, tá? Hoje a gente vai trabalhar uma matéria que vem caindo bastante aí nos concursos, principalmente concurso aí da Polícia Civil do Distrito Federal, quem vai fazer PRF, PF, outros concursos também do CESP pediram sobre esse assunto. E o assunto de hoje é um assunto ligado a sistemas de informação, é um assunto ligado à área de engenharia de software, tá? Então, como eu prometi para vocês, o professor também vai dar essa parte de informática mais avançada, porque as bancas andaram percebendo que a galera está indo bem, né, na informática básica, e agora está na hora de forçar um pouquinho. Agora estão indo para qual lado? Estão indo para o lado de engenharia de software, TI, né, ciências da computação, sistemas da informação. Então é agora que você vai começar a cair mais sobre banco de dados, vai cair mais sobre inteligência artificial, robótica, mineração de dados, que é o assunto de hoje, né? Então, assim, ó, galera, hoje a tendência é que venha cair cada vez mais aí essa parte de mineração nas provas, tá? De dados, nas provas referentes à informática, tá? Mas, professor, o que é a tal da mineração de dados? Né? O que é a tal da mineração de dados? Deixa eu só abrir aqui meu slidezinho. Então, deixa eu ver aqui aí. Tá, beleza, mineração de dados é a aula de agora, né? E aí vamos... Aqui, agora sim. Então vamos falar um pouquinho aí sobre esse assunto, tá? Assim, pessoal, o que acontece? Para você entender um pouco de mineração entender sobre mineração de dados, você tem que entender um pouquinho de banco de dados também, tá? Então isso é um assunto que também vem caindo bastante nos concursos. Então essa aula a gente vai trabalhar os dois vetores. A gente vai falar de mineração de dados, mas nós também precisamos falar de data warehouse, precisamos falar de data mart, vamos falar de data lake, vamos falar de big data. Você precisa saber o que é um ETL, o que é um ALP, o LTP, né? OLAP, né? Tudo bem que essa parte a gente vai ter uma aula de banco de dados, mas a gente vai passar uma noçãozinha, tá? Muito bem. Professor, antes de você entrar na aula, me diga o que é a tal da mineração de dados, né? O que é a tal da mineração de dados? Pessoal, é assim, ó. A mineração de dados é uma forma de você pegar um conjunto de informações contida num banco de dados, né? Qualquer tipo de banco de dados, e extrair dessas informações padrões preditivos, padrões para você encontrar uma previsão, ou não só uma previsão, mas também como saber algo descritivo, né? Então a mineração de dados ela acaba sendo uma coisa preditiva, que prevê algo, mas também é um recurso descritivo. Mas, professor, na prática, em que eu vou usar a mineração de dados na prática mesmo? Ela é usada praticamente em tudo. Toda vez que você entra num site, por exemplo, e vai fazer uma compra, aliás, nem precisa fazer compra. Vamos supor que você entrou no site da Americanas e viu lá fraldas descartáveis, né? E aí você clicou em fralda descartável. Aí o que vai acontecer? Existe um algoritmo atrás ali daquele site, né, daqueles rodando no servidor, geralmente servidor Hadoop, né, aí isso aí também vem caindo em concurso, servidores Hadoop, que são os servidores, estilo de servidores Apache, né, são os servidores web, a gente falou sobre isso, servidor web na aula de internet. Então vai estar rodando um algoritmo ali no servidor web, ali no site da Americanas, que vai encontrar padrões. Olha, a Maria, que é o cliente que entrou agora,
ela clicou em fraldas descartáveis e ela também escolheu produtos como mamadeira, produtos como carrinho de bebê, ela escolheu também, por exemplo, roupas de bebê, né? Então, o que vai acontecer? Essas escolhas da Maria vai ficar guardada no banco de dados e aí entra o algoritmo, né, que vai estar rodando ali e vai encontrar padrões dizendo o seguinte: essa cliente em específico, ela tem mais interesse em coisas, em produtos de bebê. E aí o que vai acontecer? Esse algoritmo vai avisar ao software do site para começar a lançar banners ou propagandas para você em cima daquelas suas escolhas. Por isso que, por exemplo, vocês que trabalham, que estão estudando aí para concurso, assim como eu também, né? Também estou estudando para concurso. A gente aqui que está estudando para concurso, toda hora você clica lá num banner de um cursinho. O que vai acontecer? Vai aparecer banners de outros cursinhos. Ah, professor, realmente. Né? Ou quando você faz uma pesquisa no Google, né? Você entra lá no Google, faz uma pesquisa, concurso público no Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina. O que vai acontecer? Conforme você vai navegando, vai aparecer propagandas que até o Google AdWords ou Google AdSense, que usa mineração de dados, jogando sobre concurso. Então, essa é a ideia da mineração, é você minerar, procurar padrões que o humano não consegue, que nós humanos, não conseguimos ver tão claramente, né? E a mineração de dados, ela usa estatística, ela usa, por exemplo, inteligência artificial, né, para poder funcionar. A mineração de dados, ela usa redes neurais, usa também o aprendizado de máquina, que é um assunto que vem caindo. Opa, mudou aqui. É um assunto que vem caindo também, né? Aprendizado de máquina, redes neurais, né? Estatística, matemática também é muito usado também na mineração de dados. Então ela usa todos esses recursos para encontrar esses padrões, tá? A mineração, por exemplo, pensa no mercado, tá? No mercado Walmart, por exemplo, é uma rede que tem no mundo inteiro. Então, por exemplo, o mercado quer saber no Walmart lá do Texas, né? Qual que é o produto que é mais vendido naquela loja X, né? Por exemplo, outro exemplo prático de mineração de dados que praticamente todo mundo que está assistindo esse vídeo meu aqui deve usar muito é a gloriosa Netflix. Quando você está assistindo um filme no Netflix, não aparece lá sugestões de filmes em cima de gêneros que você acabou de assistir. Por exemplo, se você está assistindo lá filmes como, por exemplo, sei lá, né, Stranger Things, ou resolveu assistir Umbrella Academy, Titãs, né? Então eles vão jogar o que? A mineração sabe, né, através desses padrões, através desse conhecimento da informação, que você gosta mais desse gênero de ficção, né? E aí vai começar a lançar o quê? Sugestões para você. Então a mineração de dados é muito usada pelas empresas para até melhorar suas vendas, para encontrar padrões, para encontrar previsões, né? Então a mineração de dados ela consegue prever também. Por exemplo, em bancos, né? Se você como que o banco sabe que vai liberar cartão de crédito para mim? Por exemplo, libera para mim, mas não libera para outra pessoa ou vice-versa, né? Por quê? Existe um algoritmo rodando ali, né, que consegue analisar através dos dados daquele cliente e classificar aquele cliente, né? Então a mineração ela tem vários tipos. Tem a classificação, tem a associação, tem a mineração de regressão, tem a mineração de árvore de conhecimento. Então tem várias técnicas de mineração que você tem que saber na prova,
E isso cai na prova, tá? Inclusive, tudo que eu estou falando até agora, você falando, tá, a aula não vai começar? Não, a aula já começou. Eu quero que você anote isso, que a mineração é para encontrar padrões, tá? Padrões preditivos, descritivos. Só que tem outras coisas que você tem que saber. Então, por exemplo, quais são as técnicas de mineração de dados, né? Qual o objetivo de uma mineração de dados? Quais são as formas de análise, né? Preditiva, descritiva? Quais são os meios humanos de análise? É supervisionado ou não supervisionado? Porque isso também cai na prova, né? Eu posso usar a mineração de dados com Data Lake, eu posso usar a mineração de dados com Data Mining, aliás, desculpa, com um Data Warehouse ou um Data Mart, ou será que a mineração de dados ela é exclusiva para dados não organizados, de forma como um Starshena, né? Que isso cai também nas provas, né? Que isso aí são modelagens de banco de dados. Então, galera, tem bastante coisa para a gente comentar, né? Sobre mineração, beleza? Então vamos lá. Então, começando então mineração de dados, está aqui, professor Washington, né? Vamos começar aqui. Essa aula, pessoal, eu dividi ela em várias, eu vou usar aí o slide, mas eu dividi ela em vários tópicos, né? Então, primeira parte agora é a introdução, que é isso que eu acabei de falar, mas já vai estar escrito, né? Então, dividi ela em vários tópicos aqui. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero que você anote aí, para você que está estudando mineração de dados, tá? É isso aqui, ó. Então, olha só, a gente vai fazer o seguinte. Eu preciso que você, galera, que vocês aí anotem, tá? Que vocês anotem praticamente tudo que está aí nesse slide. Esse slide, tá? Esse slide que eu coloquei aí, ele vai estar disponível também no link aí do curso, tá? Aí embaixo, no descritivo, eu vou colocar esse slide aí para vocês em PDF, tá? Então, muito bem, mas eu preciso também que você anote. Vamos lá, primeiro conceito de mineração de dados, tá? Vamos lá, ó. Aqui diz o seguinte, o que uma mineração de dados faz, né? O que a mineração de dados faz? Então, coloca lá, ó, conceito de mineração. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui maior aqui. Vamos ver se ele vai abrir aqui maior. Peraí, opa, aqui. Aí, beleza, ó. Conceito de mineração, tá? Então tá, conceito refere-se, tá, à descoberta de padrões e regras em uma grande base de dados, tá? Bom, grande base de dados. Isso aqui é importante você memorizar, tá? Porque quando eu falo em grande base de dados, pessoal, quando a gente fala em grande base de dados, a gente está dizendo o seguinte, que a mineração, ela permite que você, dentro de uma base gigante da empresa, extrair informações. Esse termo aí, grande base de dados, e olhando os editais que caíram em mineração, isso ele fala referente ao quê? A Data Warehouse, tá? Esse tipo de banco de dados gigante é Data Warehouse. Mas a mineração também pode ser usada em Big Data, tá? Então, mas isso a gente vai entrar daqui a pouquinho, porque a gente, antes de entender mineração efetivamente, como são as técnicas de mineração, é importante que você saiba um pouco de banco de dados. Lembra que eu falei isso, tá? A gente vai ter que entrar um pouquinho em banco de dados, dar um pouquinho de tipos de banco de dados relacionais, para depois entrar na mineração. Porque uma coisa está ligada à outra. Então, continuando ali, o que está falando ali diz o seguinte, ó, uma grande base de dados, esses padrões podem ajudar, ó, estes padrões podem ajudar para que empresas possam definir estratégias de vendas,
de atendimento, de disponibilização de produtos e prateleiras, ou até mesmo para conceder limite para cartão de crédito, conforme eu falei para vocês. Analisar o perfil do cliente, se bom ou mal pagador, até mesmo descobrir através de escolhas de produtos, itens semelhantes. Ó, aquilo que eu falei para vocês. Quem nunca clicou em um produto ou serviço na internet e depois recebeu uma enxurrada de mensagens com aquele produto, tá? Ó, achar padrões e regras é a base para um bom marketing, ou melhor, as vendas da empresa. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, tá? Olha aqui para mim, agora ficou tudo escuro. Deixa eu só arrumar aqui. Tá, beleza, ó. Aqui, ó. É o seguinte, deixa eu só aumentar minha tela aqui. A mineração, pessoal, ela permite que você defina estratégias, como nós já vimos, e essas estratégias ajudam as empresas, inclusive, a alavancar suas vendas. No caso aí, na parte de marketing, tá? Aí ali eles dizem aqui, ó, melhor, ó, achar padrões e regras, a base para um bom marketing ou melhor as vendas nas empresas. O que acontece? Depois que você tem um conjunto de informações na sua empresa, então, por exemplo, você tem um controle de estoque, você tem uma frente de caixa, você tem, por exemplo, um conjunto de vídeos que você filmou, até arquivos diversos, Word, planilhas, tudo isso gera uma base de dados. E essa base de dados pode ser usada o quê? Para você encontrar algum determinado padrão para a sua empresa. A mineração de dados, ela é, vamos dizer que a parte final de todo um processo, tá? Que começa desde lá do atendimento, onde o seu funcionário está lá, né, fazendo lançamentos, né? Pensa numa empresa, o funcionário está lá no atendimento, fez o pedido de, sei lá, ele quer, por exemplo, comprar uma lata de tinta, souvenir, por exemplo, da cor branca, né? Então, quando ele faz esse lançamento do pedido do cliente, esse lançamento vai para onde? Vai para lá para o setor financeiro, o cliente já pagou, e já vai lá para o setor do estoque. E lá no estoque, o cara do estoque já recebe um aviso dizendo que ó, o cliente acabou de comprar uma lata de tinta branca, souvenir, né, branco gelo, do código tal, e isso dá baixa também no estoque. Então esse sistema que toda empresa tem, tá, gera uma base de dados. Essa base de dados gerada é chamada de OLTP, tá? A gente vai ver daqui a pouco. Que são o quê? O LTP é uma base de dados transacional. Essas OLTPs, ou seja, essa base de dados criada pelos sistemas internos de uma empresa, também pode ser usada o quê? Para minerar, para saber quais são os clientes, por exemplo, que compraram tinta da cor gelo, né? Ou quais são os clientes, ou quais são os dias que vende mais tinta de determinada cor. Até isso dá para saber, né? Então, achar padrões é fundamental para qualquer empresa. E essas ferramentas, pessoal, que mineram algo como a mineração de dados, tem a OLAP também que faz mineração de dados, a gente chama de Business Intelligence, que é as ferramentas de BI. Então, ó, tem todo um processo até chegar na mineração, tá? A mineração é a parte final. A mineração é quando os dados estão, né, prontos para ser mostrado para o dono da empresa. Ó, é assim, ó, os seus clientes trabalham dessa forma, né? E todo esse caminho até chegar lá na mineração, desde o lançamento lá da frente de caixa, ao armazenamento do banco, a preparação desses dados para serem guardados num banco de dados grandão, né, que é o Data Warehouse, depois usa as ferramentas de Business Intelligence, tem todo um trajeto que a gente vai ter que mostrar aqui nessa aula, tá? Mas fica tranquilo que a gente chega lá. Ó, quando é informática básica, né, que a gente fala informática básica, a informática sempre cai em todo concurso. Eu falo para vocês tomarem café.
Agora você tem que tomar aquele café preto mesmo. Mas sabe o que você faz? Você coa o café, põe 5 colheres de café e põe só 100 ml de água. Entendeu? Para ficar aquele café terrível que acorda até sua ancestral, tá? Para você aguentar essa aula. Então vamos lá. Agora que a gente sabe que mineração cria padrões, é importante. Vamos lá, vamos continuando aqui. Diz o seguinte. Conceito 2, tá? Esse aqui é outro conceito de mineração. Pessoal, esses conceitos é bom vocês guardarem, porque isso cai em concurso, tá? Esses conceitos aqui não é para encher linguiça, não, tá? Quem tá achando que isso aqui é encheção de linguiça, não é não. Isso aqui é para você guardar mesmo, tá? Guarda esses conceitos aqui. Técnica para extração de padrões consistentes a partir de uma grande quantidade de dados, geralmente aquilo que eu falei para vocês, dentro de um data warehouse ou outras fontes como data mart, big data, etc, capaz de gerar informação útil e insights valiosos, tá? Informações valiosas. A mineração usa técnicas de inteligência. Olha só, eu vou até colocar outra cor aqui. Pode ser um rosinho. Aqui, ó. A mineração de dados usa... Não, vou colocar aqui, ó. A mineração de dados usa técnicas de inteligência artificial, estatística, aqui, ó, e machine learning, aprendizado de máquina, machine learning. Achou que o professor não ia saber falar o inglês técnico. Isso é inglês técnico. Então, ó, não esquecer, se cair na prova, inteligência artificial, redes neurais, que a gente vai ver mais para frente, machine learning, que eles podem colocar em inglês, ou aprendizado de máquina, estatística, tudo isso é usado na mineração de dados, sim. Ferramentas de Business Intelligence, BI, né? É usado mineração de dados? Sim, senhor, usa mineração de dados nas ferramentas de BI. Então, galera, é isso, né? Vamos lá, vamos seguindo aqui, só... Pessoal, guarda essas informações aí abaixo. Então, tranquilo, vamos indo. Vamos indo, que tem coisa ainda para ver. Deixa eu só desativar aqui. Ó, vai. Próximo. Só que tem um detalhe, tá? Só que tem um detalhe. Antes da gente entrar efetivamente, tá? No estudo aí da mineração, eu falei para vocês no início da aula que é importante você ter uma noção de banco de dados. Então, a gente vai ter aí uma aula de banco de dados, mas eu não tenho como passar a mineração sem a gente entender sobre banco de dados, o que é data warehouse, quais são as fontes de dados, de onde podem vir as informações para você minerar, o que é um CRM, o que é um ERP, o que é, por exemplo, um metadado que cai nas provas, né? Inclusive está em vários editais, o que é metadado. Então, o que são os data sources, ou seja, de onde vem a fonte de dados, de onde vem a informação para você poder jogar essa informação num grande repositório que é o Data Warehouse, e a partir daí essa informação vai ser o que? Peneirada. Então pensa assim, ó. Você tem, vamos pensar assim, ó. Você tem um quarto e esse quarto tá todo tá uma zona, tá? Ele tá todo bagunçado. Ele tem toalha, mas no quarto tem várias coisas, tem várias fontes de dados. Ele tem toalha ali, ele tem suas roupas, né? Ele tem camiseta, tem short, né? Nesse quarto também tem os materiais de estudo. Nesse quarto tem caneta jogada na cama, tem controles, tem a TV, ou seja, o quarto tem vários dados, né? Vários objetos. O que vai acontecer? Para você minerar esses objetos, por exemplo, eu quero saber quantas toalhas eu tenho. Eu quero saber, por exemplo, quantas canetas da cor Bic azul tem dentro desse quarto. Eu quero saber, por exemplo, quais são os jogos que tem dentro desse quarto ali para o PS4, por exemplo, né?
Eu quero saber informações de quantas camisetas cor preta tem dentro daquele guarda-roupa daquele quarto. Então, para você minerar isso, a mineração de dados precisa que esse quarto esteja o quê? Organizado. E esse quarto, essas informações que estão nesse quarto vão estar organizadas após você passar uma ferramenta chamada ETL. ETL vai organizar. Pensa que ETL é a tia da faxina, ela que vai organizar aquele quarto, é a tia da limpeza. É a tia que organiza as coisas, é organizer. Hoje em dia a coisa tá mais bonita, então é a professional organizer, né? Tem um outro nome. Então é ela que vai organizar. Então pensa que essa ferramenta ETL vai pegar esses dados, né, essas informações que tem nesse quarto, vai organizar e vai colocar tudo dentro de um repositório, dentro de uma caixa que vai ter dentro desse quarto. Nessa caixa só vai ter aquelas informações que você, aqueles objetos que você gostaria de tirar alguma análise, tá? E essa caixa gigante com dados organizados a gente chama de Data Warehouse. Então, ou seja, você percebe que a mineração é a parte final da coisa. Antes tem os dados, tem a organização, tem o armazenamento, depois vem a mineração, tá? Então vai lá. Aqui eu disse ali o seguinte para você, ó. Ops, temos que ver algumas coisas antes de entrar em mineração. Antes de falarmos de mineração propriamente dita, iremos falar de fonte de onde esses dados podem vir. Pois a mineração é a fase final de um processo maior. Os elementos que iremos falar são interligados e fazem parte da mineração. E por isso é fundamental sabermos, pois em questões de prova são pedidos. Pessoal, olha só o que nós temos aqui, tá? Eu sempre apanho com essa coisa. Mas, professor, você não é professor de informática? Ai, eu sempre ouço isso. As pessoas acham assim, ó, como você é professor de informática, você é obrigado a saber tudo, né? A ter, sabe, ser esperto em tudo. Não, eu não sou um robô. Ó, aqui tá dizendo o seguinte, ó, temos que saber o que são Data Warehouse, Data Mart, OLTP, OLAP, CRM, ERP, Big Data, ETL, KDD. Só para então entrarmos em Data Mining, que é a mineração de dados. Você está entendendo a coisa? Tá? Então é terrível. Então continua lá. Ó, KDD, ETL, OLTP, CRM, ERP, base de dados relacional, Data Warehouse, ó, nossa, eu cliquei Data Warehouse, Data Mart, Big Data, Machine Learning. Tudo isso eu tenho que saber. Professor, o que é isso, meu Deus? Tá? Muito bem. Vamos entender como é que funciona. Lembre-se que tem toda uma fase, tem todo um caminho até você minerar os dados, tá? Então vamos a esses caminhos, certo? Então vamos a esse caminho. Então essa primeira parte aqui, pessoal, foi uma introdução, tá? Para você saber quanto é importante a mineração de dados. Agora a gente vai começar a estudar essa fase, desde da prospecção dos dados, do tratamento, do armazenamento e depois da mineração, tá? Vamos lá. Ó, esse desenho aqui, eu quero que você memorize, tá? Deixa eu só até mudar aqui a cor. Pessoal, esse desenho eu quero que você memorize, porque através desse desenho aqui, você vai conseguir responder muitas questões na prova e lembrar que tudo existe uma fase. Eu vou até colocar a minha aqui, ó. Opa, aí, ó. Pera aí. Aí. Que tudo existe uma fase, tá? Olha só, olhando ali, o que acontece, ó. Essa aqui é vamos dizer assim, é a fase 1, tá? Depois, o ETL, que é o tratamento dos dados, é a fase 2. Depois, o armazenamento é a fase 3. E aí sim vem as ferramentas de Business Intelligence, né, que a gente chama de BI, que é a parte de mineração mesmo, que é a fase 4.
Então, olha só, pessoal. Para você minerar os dados, existem fases, tá? Existem fases para você minerar dados, tá? E essas fases caem nas provas, tá certo? Por isso que eu falei para vocês, você tem que entender o que é o OLTP, tem que entender o que é IRP, tem que entender o que é CRM, o que é ETL, o que é Data Warehouse, para depois sim você ir minerar, tá certo? Nessa aula nós não iremos falar sobre OLAP, porque aí é uma aula mais focada em parte de banco de dados, mas depois a gente vai falar sobre OLAP, mas OLAP é como se fosse uma mineração de dados um pouco diferente, tá? Faz também mineração, é uma ferramenta de BI. Vou falar do Data Mining, que é o foco aqui da aula, tá certo? Muito bem. Então, professor, quer dizer que a gente vai ter que entender por cima, né, o que são essas coisas, por cima, porque a gente vai falar sobre isso na aula de banco de dados, com mais detalhes, né, ferramentas de ERP, ferramentas de CRM, o LTP, ETL, Data Warehouse, mas nessa aula a gente precisa ter uma noção básica para vocês já ir matando os vários assuntos que caem na prova em relação a banco de dados e a mineração de dados, tá? Então, olha só, é importante você saber dessa fase. Pense assim, aqui está escrito aqui, ó. Pense assim, tá aqui, ó. O processo de minerar consiste em fases, como eu falei para vocês. Claro que não é obrigatório, mas em concurso público essas fases ou termos são pedidos nas questões que envolvem mineração. Portanto, é necessário sabermos dessas fases primeiramente, tá? Tudo bem que foi um texto redundante, né? Eu usei muito a palavra fases. Para você que estuda português é horrível a redundância, né? Tudo bem, né? Peço desculpas. Muito bem. Agora sim, terminamos a introdução. Sabemos que mineração de dados é importante para encontrar padrões, mas que para chegar nela existem fases e a mineração ela vai minerar em cima de algo já estruturado, que são os bancos de dados Data Warehouse. Mas para a informação chegar no Data Warehouse, tem outros passos, né? E que esses outros elementos pertencem também ou fazem parte do estudo de mineração. Agora a gente vai estudar cada um. Vamos começar ali com a fase 1, né? O LTP, depois a gente vai para extração. Vamos entender o que é Data Warehouse, aí sim a gente entra na mineração. Beleza? Beleza. Muito bem, tá? Então aqui mais uma informação, ó, que eu quero passar para vocês, tá? Que ele diz o seguinte, ó: antes de fazer uma mineração, os dados devem ser tratados, separados, organizados e depois entram para a fase final, as ferramentas de Business Intelligence, tá? Ou BI, tá? Essas ferramentas estão assim, ó, sempre caem na prova o que é Business Intelligence, são ferramentas inteligentes. São ferramentas, se é inteligente, que usa o quê? Algum tipo de inteligência, né? E a mineração de dados praticamente usa inteligência, através do quê? Através de seus algoritmos de inteligência artificial, né? Então, assim, existem fases. Eu quero que vocês memorizem essas fases, tá? Não esqueçam dessas fases. Ó, Data Source, aqui, ó. Data Source. É aqui, ó, né? São essas ferramentas aqui que entram, que é a parte de frente, é a linha de frente. É onde a empresa vai estar lá coletando os dados, né? Então, por exemplo, ó, dados de sistemas operacionais, dados de ERP, de CRM, dados de banco de dados SQL, né? Arquivos diversos também. Isso a gente chama, isso tudo nós chamamos, pessoal, de data source. Aqui, ó, data source, né? É de onde vêm realmente os dados para serem minerados. Então, esses dados vêm de várias fontes, né? Depois você tem as ferramentas de ETL, que vai fazer o quê? A preparação desses dados. Isso cai na prova de vocês, porque na prova eu quero que vocês entendam assim, ó, se cai mineração, cai banco de dados, porque uma coisa está ligada à outra. Então você tem que saber a função das ferramentas de ETL, tá? Aí depois que vai para o Data Warehouse, que é o armazenamento, aquele repositório. Aí depois que vai para o repositório, aí sim vai para as ferramentas de Business Intelligence,
dentre elas o data mining que está aqui, tá? Então, que é o que a gente vai conversar. Então, existem essas fases aí, não esquecer, isso aí foi só para reforçar vocês, tá certo? Muito bem, galera, muito bem, tá? Então, continuando aqui, ó, e quais são as fases que temos termos, aliás, que preciso saber para iniciar uma mineração, né? Então vamos lá. A língua aqui travou que tá louco, né? Ó, essas fases até chegar na mineração, vocês têm que saber. Mas professor, você já falou, eu sei, olha aqui para mim, eu já falei. Mas só que como é um assunto muito complexo, eu preciso que você memorize, tá certo? Por isso que eu vou falar várias vezes. Então coloca no seu caderno, fases para minerar. Existem fases, tá? Primeira fase, tá? Primeira fase, tá ali. Fase 1. Recebendo os dados de diversas fontes. Recebendo dados de diversas fontes, o LTP, ó, quais são essas fontes? OLTP, CRM, RP, banco de dados operacional. Processamento dos dados da empresa. Aqui os dados de várias fontes, né, são processados. Então, assim, ó, essas fontes são essas que a gente vai falar já na nossa aula, na segunda aula, tá? Fase 2, extraindo os dados através de ETL. Então, o que é o ETL? Ó, extração e preparação dos dados. Nessa fase, os dados serão extraídos das mais diversas bases de dados para serem enviados para a fase 3, o Data Warehouse. Fase 3, Data Warehouse e Data Mart, armazenamento dos dados. Aqui os dados são armazenados em um grande repositório organizados em categorias. Isso é importante. E a fase 5, olha só a fase 5. Processo de KDD, olha só. Professor, você falou que a última fase é a mineração. Agora tem um tal de KDD? Sim. É porque o que acontece? A descoberta, a KDD significa descoberta de conhecimento. Então a descoberta do conhecimento, ela é uma coisa, vamos dizer, lato sensu. E a mineração é stricto sensu. Lato sensu porque ela é uma coisa ampla. Ou seja, você minerar os dados de um repositório, o KDD faz parte. Aliás, a mineração faz parte do KDD. O KDD é uma técnica que busca o quê? Preparar os dados, né, para que eles sejam minerados. Tá? Preparar os dados para que eles sejam minerados. E a mineração faz parte do KDD. Se cair isso em prova, você tem que marcar, mas a gente vai ver isso com calma daqui a pouco. Então, KDD, descoberta do conhecimento, faz parte da mineração, é um processo de mineração. Eu posso dizer que KDD e mineração é praticamente a mesma coisa, tá? Um faz parte do outro, a gente vai ver daqui a pouco. Então, beleza, não entre em desespero, professor. Beleza, ó, aí beleza, ó, aqui ó, KDD, descoberta de conhecimento, tá aqui, descoberta de conhecimento, né? Pesquisando para encontrar padrões, né, e regras, minerando, data mining ou LAP, mineração de dados. Aqui sim começa a mineração, onde serão extraídos os dados para fazermos análises, acharmos padrões, tá? Até cortou um pouquinho ali, mas não, deixa eu ver aqui. Então tá aqui, ó. Deixa eu só limpar aqui essa bagunça na tela. Ó. Aqui, ó. Achamos padrões e regras, tá? Então, tá, pessoal. Eu preciso, então, que vocês memorizem, né? Que existem fases e memorizar essas fases. Depois você dá um print aí, copia isso aí, tá? Por quê? Porque tem prova que ainda pergunta. O LTP é uma das fases de uma mineração, né? Aliás, é um processo que é utilizado, né? Que a mineração que pertence à mineração ou que ajuda na mineração, né? Sim,
O ETL é fundamental para que os dados sejam extraídos, minerados, sim. Data Warehouse, Data Mart, né? São usados em mineração, sim. Então, assim, são fases ligadas, tá? E aqui na introdução, né, que é a nossa aula de introdução, diz o seguinte, ó, o último slide aqui de introdução. Agora que já sabemos para que serve um data mining e quais as bases de dados e sistemas que fazem parte dele até iniciarmos a extração de conhecimento, vamos entender o que são cada termo, tá? Didaticamente vamos seguir nessa ordem, então, aí na ordem que eu já tinha passado. Primeiro vamos falar sobre data source, entrada de dados de diversas fontes, o LTP, CRM e ERP. Depois vamos para a ferramenta de extração. Depois vamos para Data Warehouse. Depois descoberta de conhecimento. E aí sim entra a parte de mineração de dados. Aqui está errado, está aqui o número 4, que é 4. Tá? Então tá um erro ali. Então, ó, o quarto passo, tá? Na verdade, o quarto e o quinto, eles se completam, tá? Sempre que eu falar em mineração de dados, e KDD, os dois são interligados, tá certo? Então, com isso, galera, fechamos a primeira parte, o primeiro bloco de mineração de dados, tá? Foi um pouco demorada essa introdução, porque é um assunto muito complexo e repetitivo até, mas foi para ajudar vocês, tá? Para que você marque ali, né, grave isso aí e lá na prova gabarite, porque são poucas as pessoas que entendem nesses assuntos aqui, tá? Inclusive são poucos os professores que dão aula desse tipo de assunto, que ele é bem complexo, tá bom? Então beleza, voltamos na próxima aula então com mineração de dados, parte 2. Hadouken!